Mas, depois dessa famosa, né, que eu sempre falo nesse meu estudo, eu quero falar que hoje nós vamos iniciar estudando sobre 3 religiões. Isto é, nessas próximas terças-feiras, nós vamos estar falando sobre 3 religiões que vieram de uma igreja evangélica, ou pessoas que ali vieram. Mas a principal característica dessas religiões é que todas elas teriam surgido de uma pseudo-revelação. Uma visão, uma revelação dada pseudamente por Deus. Então, ela tem várias características. E aqui nós temos os principais fundadores das religiões que a gente vai falar. Essa terça, a outra terça e a última terça, que é Charles Taze Russell, que é o fundador dos Testemunhos de Jeová. Você está vendo ali Jesus ali no meio, ali, pendurado numa estaca? Primeira heresia já. Para Testemunho de Jeová, Jesus não foi morto numa cruz. Foi morto numa estaca. Isto é, tinha um pedaço de madeira no meio, um poste, e Jesus não morreu na cruz para as Testemunhas de Jeová. Então já começa já falando alguma coisa aqui. Nós temos o Joseph Smith, não é? Que é o fundador dos Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, que a gente vai estar estudando semana que vem. E por último, nós temos aqui já a idosa, já no final da sua vida, a Ellen Goldwhite, que é a continuadora do Adventismo no sétimo dia, porque o Adventismo foi fundado por William Miller. Mas depois William Miller, graças a Deus, voltou atrás, se arrependeu dos seus pecados, voltou para a Igreja Batista, e depois virou uma referência em leitura e oração. Ele se tornou depois uma referência. Mas Ellen continuou a sua missão. Algumas características de uma seita profética. Como eu já disse, seita profética ela surge com base numa revelação, numa visão, numa pseudo-profecia que havia tido. Então a primeira é a liderança centralizada. Possui um comando forte, que traz as profecias e visões para sustentar seus objetivos doutrinários. Se você vê, Charles Taze Russell, ele profetizou que Jesus voltaria em 1914, depois 1917, depois 1918, depois William Knorr, né? É o Knorr, eu chamo de Knorr, o nome dele é Knorr. Disse que Jesus voltaria em 1924, depois 1937, depois 1947, e assim sucessivamente. Então, é uma liderança que comanda. O Testemunho de Jeová tem o corpo governante, Joseph Smith tem os bispos, que lá também é uma igreja, podemos dizer assim, né, uma religião episcopal de bispos e profetas. Lá tem o profeta mor, e também Ellen Goldwhite, que é a principal profeta dos Adventistas do sétimo dia. Então, essas 3 religiões, a segunda coisa, eles têm literatura própria. Se você for estudar sobre Charles Taze Russell, eles têm ali a sua Bíblia TMM, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Esta Bíblia aqui que eu tenho, cheia de riscos, cheia de modificações, cheia de chaves entre palavras, entre as palavras, para poder divulgar. Né? Palavras também, por exemplo, Jesus recebeu adoração, e ele o adorou. E aí para eles o prestaram homenagem, porque o Testemunho de Jeová não adora Jesus. Para eles é uma heresia adorar Jesus. Muito bem, outra coisa, aí no caso, o Testemunho de Jeová, no Joseph Smith, a literatura dos Mormons é A Pérola de Grande Valor, o Livro de Mormon e Doutrinas e Convênios. Eu tenho os 3 livros deles, é interessante, só que eu parei de ler porque você começa a ler, a mente turba, irmão, porque é muito bem escrito. Parece que é a Bíblia mesmo, a linguagem é muito parecida. E por último, Ellen Goldwhite, que o seu principal livro é O Grande Conflito, né? Que é o principal, e ela tem outros livros também. Todo adventista tem que ler os livros de Ellen Goldwhite. Ela tem livros, por exemplo, sobre saúde, né? Só que o livro dela, ela fala que você não deve beber leite, daqui a pouco ela fala que pode beber leite, daqui a pouco ela fala que comer ovo faz mal, daqui a pouco ela fala que você deve comer ovo. Então é bem assim, confuso, né? A ciência também, né? Sempre, às vezes fala que o ovo tem colesterol, daqui a pouco não come o ovo, né? Não tem essa coisa também? E por último, eles têm autoridade extrabíblica. Seus líderes são tidos como modelos supremos, suas literaturas são colocadas muitas vezes em pé de igualdade, ou até mesmo em posição superior à Bíblia. Então, se você vê o livro que é o livro de Mormon, né? Tem palavras, por exemplo, tem um texto, se eu não me engano, Pérola de Grande Valor, que fala, por exemplo, que o pecado surgiu e o homem, a marca de Caim foi a cor negra, a pele negra. Tiveram um grande problema com a nação americana, processos. Por exemplo, eles creem, por exemplo, de ter várias mulheres, a poligamia.
eles têm isso, eles só pararam oficialmente de fazer isso por causa do governo americano que foi para cima deles, então eles pararam de aplicar. E o Russell também tem muito envolvimento com a maçonaria. Então você vê que essas religiões surgiram na mesma época, podemos dizer assim. Né? Se você vê aqui na nossa apostila aqui, os mormons surgiram em 1830, os adventistas em 1863 e as testemunhas de Jeová em 1870. E nós vamos já começar falando sobre as testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell. Ali temos a foto do Charles Taze Russell, nós temos aqui o prédio do corpo governante, que é o prédio, vamos dizer assim, principal, é o QG, né? É o QG deles, que é onde eles decidem as coisas. O que eles decidirem é muito parecido com a Igreja Católica, né? Que faziam os seus encontros, né? E os bispos, eles, juntamente com o Papa, decidiam, nós vamos crer nisso. E eles têm um prédio ali em Nova York que é famoso, que é a sede mundial das Testemunhas de Jeová. Até a década de 90, a maior gráfica do mundo pertencia aos Testemunhas de Jeová. Ninguém no mundo fazia mais material gráfico que as Testemunhas de Jeová. Eles são 9 milhões de adeptos no mundo inteiro. E no Brasil cresceu bastante também. O seu fundador, Charles Taze Russell, ele, vamos ver aqui, ó, não nasceu isolado. Nasceu na Pensilvânia em uma família de raízes presbiterianas e congressionalistas. A sua família tinha posses e influenciou sua capacidade de investimento em publicações. No entanto, o jovem Russell tinha uma dificuldade pedagógica com a doutrina do castigo eterno. Ele não se conformava que a pessoa iria para o inferno. Não é? E, após uma crise de fé, teve um encontro com o pregador adventista Jonas Wendell. Essa experiência reacendeu o interesse pela Bíblia, focada na vinda de Jesus. Até porque, naquela época, os adventistas tinham tido um problema sério com a América, com os Estados Unidos, porque eles tiveram o que eles chamam de a noite da decepção, em que os adventistas, eu já vou dar um spoiler da nossa última aula, que os adventistas previram a vinda de Jesus, através de William Miller. Jesus não veio, e aí houve a grande decepção. Os adventistas cresceram muito nessa época, 1870, aproximadamente ali, 60 a 70. E Russell começou a receber esses estudos, e ele ficou encantado com essa questão de fazer cálculos da volta de Jesus. E ele começou a estudar. As Testemunhas de Jeová, elas antes se chamavam estudantes da Bíblia, não era Testemunha de Jeová, só depois, anos depois, com a virada do século, eles começaram a ser chamados de Testemunhas de Jeová. E eles começaram a ter conflitos judiciais, né, com a justiça americana. Né? O Russell entendeu que para uma ideia prosperar, ela precisava do papel e tinta. Em 1879, fundou a revista Zion's Watchtower, a Sentinela. Okay? Eu tenho várias lá em casa, tenho uma coleção. Porém, o líder enfrentou sérios problemas com a justiça americana. Ele teve um polêmico caso com trigo milagroso. Ele começou a vender trigo milagroso. Isso não existe mais, né? Ninguém vende nada que é teoricamente milagroso, né? Preços exorbitantes, alegando serem sagradas. Além disso, um divórcio pela sua conduta autoritária que causou um problema para ele na época. E aí ele começou a ter conflito com o governo. Por quê? Porque para os adventistas, Jesus não é o príncipe da paz, amém, irmão? Não é verdade? Jesus é o príncipe da paz. Só que ele começou a falar assim, Jesus é o príncipe da paz. Se Jesus é príncipe da paz, nós não vamos entrar na guerra. E para o americano, jurar a bandeira é uma das coisas mais sérias que existem. Se você vê, tem até um vídeo interessante o garoto que tem um soldado lanchando numa lanchonete, e o garoto sentado, quando o garoto vê o soldado na lanchonete, ele levanta, ele fica de frente para o soldado e ele faz, obrigado pelo seu serviço. Eles têm uma coisa, um patriotismo tão forte em relação à bandeira. Tem um vídeo também que eu vi muito interessante de um entregador, não sei se da Amazon, que ele foi fazer uma entrega e ele olhou e ele viu a bandeira bagunçada, porque o vento bagunçou a bandeira, ela é enrolada. Aí ele vem, incrível, isso foi a câmera de segurança da casa que pegou. Ele vem, ele desembola a bandeira, e depois de desembolar a bandeira ele faz assim. Tal é o patriotismo que o americano criou, gerou, é uma questão cultural lá. E as Testemunhas de Jeová jamais prestam serviço militar, jamais dão continência à bandeira. Quando eu era garoto, eu cantei hino nacional na escola. Eu não sei quem é que cantou hino nacional na escola. Oh, que legal, gente! Estou feliz. Olha, algum tempo atrás isso aqui era decepcionante quando eu falava. Que bom! Quem jurou bandeira no meu quartel aqui? Pastor, bandeira... Sabe, agora eu idolatro a bandeira? Eu tenho em casa, bandeiras lá em casa. Eu não idolatro bandeira no meu joelho. Para a Testemunha de Jeová, você prestar uma homenagem à sua pátria é uma idolatria.
Então ele teve um problema muito sério, não é? Então ele não presta um serviço militar. Jesus é o príncipe da paz, então nós não participamos de guerra nenhuma. Tá? Os adventistas, até tem um filme bem famoso, né? Aquele ator Andrew Garfield, interessante, até o último homem, eu acho, e que ele não atira, mas ele participa da guerra, né? Foi interessante. Mas as Testemunhas de Jeová não participam. Tem países que eles são presos, mas eles não participam. E eles não cantam o hino nacional, porque eles consideram como uma idolatria. Fora outras coisas, não comemoram aniversário, não comemoram Natal, não dão presentes. Irmãos, os Testemunhos de Jeová dizem que os sábios do Oriente, que não eram 3 e não eram reis, os sábios do Oriente eram enviados de Satanás para a Testemunha de Jeová. Porque eles não creem, não acreditam em presente. O presente é uma idolatria para com a pessoa. Você deu uma vela, cantar o parabéns, é como se você estivesse idolatrando a pessoa. Então eles não cantam parabéns, não fazem aniversário. No aniversário passa a limpo, passa sem presente, sem canto. O Natal deles é sem nada, não tem nada dos jantares, nada, porque eles consideram isso errado. E aí nós temos, eles foram perseguidos como inimigos do Estado, somando a isso a proibição da transfusão de sangue. Mais à frente a gente vai ver sobre a transfusão de sangue especificamente, que eles tiveram um problema. E isso foi consolidado em 1945. O interessante é que até o Charles Taze Russell, ele não era contra a transfusão de sangue. Depois que ele morreu, os seus sucessores, só em 1945, que eles definiram que aquela questão, né, era proibida. Até 1967, algumas semanas atrás, eu falei em 1970, eu errei por 2 anos. Até 1967, 68, as Testemunhas de Jeová não permitiam transplante de órgãos. Por quê? Alguém saberia me dizer? Eu falei mais ou menos isso. Quem sabe me dizer? Por quê? O que eles acham? Porque quando você tira um órgão de uma pessoa e coloca em outra pessoa, para a Testemunha de Jeová, até 1968, era como se você tivesse comido o órgão. Mais conhecido como canibalismo. Então, quando foi em 68, eles falaram, não é canibalismo, pode fazer a operação de transplante. Mas não pode tomar sangue. Não pode fazer transfusão de sangue, a gente vai ver mais à frente sobre isso. Não é? Então, isso é um problema muito sério, e vocês vão ver mais à frente, vai falar mais sobre isso mais à frente. Vamos lá. Aí nós temos também a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Diferente das Bíblias protestantes, que buscam fidelidade aos manuscritos originais, por meio de comitês especializados, multidenominacionais, a tradução do Novo Mundo foi produzida sob presidência de Nathan Knorr. Aí o Knorr aí. Era o terceiro líder entre 1950 e 1960. O comitê era anônimo e apontavam que a maioria dos membros do comitê não possuía formação acadêmica sólida em grego e hebraico bíblico. Isto é, quem teria traduzido a tradução do Novo Mundo, não era um doutor, um estudioso de grego e hebraico. Irmãos, nós estudamos um pouquinho de grego, não foi? Um pouquinho, a gente já achou assim, incrível. Mas você imagina um grupo de pessoas que não são estudados, preparados do grego, hebraico e aramaico, vão fazer uma tradução. E aí essa tradução vem cheia de erros. Não é? Vem considerando Jesus como uma pessoa inferior, vem considerando Jesus como um Deus de letra minúscula, não é? Jesus Cristo, um Deus de letra minúscula, e outras coisas, como não adorar o Senhor, mas prestar homenagem, e outras coisas. Irmãos, tem muitos erros. Para vocês terem uma ideia, até na aula de escola dominical, domingo retrasado, eu falei sobre isso. Tem um versículo que foi tirado todo. É como se fosse assim, versículo 36. Versículo 37, fizeram um traço. Aí foi para o 38. Tiraram o versículo todo. E é justamente o versículo que é o inferno onde o bicho não morre. Eles não creem no inferno, irmãos. Eles não creem. Morreu, acabou. Para a Testemunha de Jeová, morreu, acabou, não tem mais nada. Você tem que ficar vivo para morar no paraíso com Deus. Aí nós temos a questão da desassociação da família. Um dos pontos mais sensíveis perante a justiça é o período de 1874 a 1930, onde o sistema de exclusão social começou a ser endurecido. A prática da desassociação. Irmãos, é o seguinte, está lá eu, sou amigo do Rafael é Testemunha de Jeová, eu sou Testemunha de Jeová, e o Rafael fala assim, irmão, para mim não dá. Vou sair da Testemunha de Jeová, estou incomodado com algumas coisas. Aí o Rafael sai, mas aí na minha tese, Natiele, desculpa, vou usar você na minha tese. Na minha tese, a Natiele fala, eu e as crianças, filho, é sempre criança, né? Eu e as crianças vamos ficar.
Sabe o que acontece com o Rafael? Ele é excluído da vida deles, não pode visitá-los, ela seria desligada da religião se o Rafael sair para, sei lá, ir para a Assembleia de Deus e ser um crente, ser salvo, ter certeza da salvação. Isso chama-se desassociação. A pessoa que foi desassociada, se você, vamos supor, você é batista, né? A pessoa é batista e ela fala assim, não, eu vou para a Nova Vida, me renovei, ou senti, Deus falou no meu coração, eu vou para a Nova Vida. Aquele que é batista vai continuar falando com o irmão que está na Nova Vida. Normalmente é assim. Para testemunho de Jeová, você morreu. Você não existe mais, isso chama-se desassociação. Eles são amaldiçoados. Amaldiçoados pela religião. Tem até um documentário, eu acho que na Netflix, falando sobre isso, que é terrível, irmãos. Continuando, chegaram no Brasil em 1920, 1923, no Clube Ginástico Português do Rio de Janeiro, a primeira sede foi em São Cristóvão. Eles já tinham 4 mil adeptos em 1950 e ultrapassa hoje 900 mil na Europa. O grupo sofreu perseguição extrema no nazismo e eram marcados com um triângulo roxo. Então, enquanto o judeu, né, tinha aquela pijama listrado, o testemunho de Jeová era um triângulo roxo. Por quê? Porque eles morriam e não faziam nada que, além de não, por exemplo, não tomava partido nenhum na guerra. Então, foi terrível isso. Vamos às 10 crenças. Como devemos chamar Deus? Jeová. Eles dizem. Então, relembrando que o nosso estudo se baseia em frases encíclicas, determinações das religiões. Eles mesmos disseram isso. Para ser amigo de Deus, você precisa usar o nome dele. Alguém poderia ser seu amigo se não soubesse seu nome? Como Deus é a mesma coisa. Se não soubermos e não usarmos o nome dele, não poderemos ser amigos dele. Então, a base deles é falar o nome Jeová. Por quê? Para testemunho de Jeová, utilizar esse nome Jeová é importante na salvação. E a palavra Jeová, se você fizer um estudo, claro, não dá tempo de fazer um estudo sobre o Jeová, ela está inserida pelos maçoretas, por sílabas, porque a língua hebraica não tem vogal, ela só tem consoantes. Então, para que a pessoa pudesse ler o nome de Deus, YHWH, né? Eu acho que é isso, de cabeça. Você teria que colocar uma vogal para você poder ler. E aí fica Jeová. E aí, só lá para 1945, se eu não me engano, é que o J começou a ser utilizado. Então, ele virou Jeová. Mas o nome de Deus, o judeu chama Deus de Hashem, que é o nome. O nome de Deus, que a gente fala Deus, é Elohim, que é um outro nome, mas Elohim é um nome plural. Isto é, Elohim, na época do passado, por exemplo, Baal era um Elohim, era um Deus. Só que nós devemos usar, quando a gente fala Deus, a gente fala do nosso Deus. O problema não é falar o nome de Deus, o problema é seguir genuinamente Deus. Porque eles colocam uma coisa muito religiosa. Se a gente ler aqui, no grego, Jesus, o termo usado é Kyrios, que significa Senhor. Jesus nunca usou a expressão Jeová em suas orações, mas Pater, não é pai, Abba, a imposição do nome em hebraico como condição para a salvação ou amizade com Deus, ignora a revelação do Novo Testamento. E aqui nós temos vários versículos. Não é? Eu vou ler apenas um aqui em Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. O nome que nós declaramos dia após dia nas nossas necessidades é o nome de Jesus. Diga amém. Por quê, irmãos? Porque ele falou em meu nome. E outros detalhes, mas a gente vai ver que Jesus é Deus. Né? Número 2, quem é Jesus para as testemunhas de Jeová? Podemos ler o que eles dizem. A Bíblia indica que o nome Miguel se refere a Jesus Cristo, antes dele deixar o céu para tornar-se um homem, depois dele ter voltado para o céu. Miguel é o arcanjo, significa anjo principal. Posso dizer o príncipe dos anjos. Então, para testemunho de Jeová, segura essa aí, Jesus é Miguel. Então, quando você vê Miguel na Bíblia, é Jesus. Jesus não é Deus, Jesus não é filho de Deus, Jesus não é a segunda pessoa da Trindade, mas Jesus é o anjo, é o arcanjo Miguel para eles. Isso é terrível. Jesus possui a plenitude da divindade. Ele recebeu a plenitude da divindade. Eu tenho aqui uns textos aqui muito interessantes que demonstram isso. Pois qual dos... E Jesus é o primogênito, soberania. Jesus falou, todo o poder me é dado no céu e na terra. Em João 1:1 diz, o quê?
No princípio era o verbo. E o verbo estava com? E o verbo era? Fala aí, ô pastor Alex, em grego. O theos. Né? Se você for estudar, a gente foi estudar grego, isso clarifica, irmãos, clarifica verdadeiramente Jesus é Deus. Aí as testemunhas de Jeová, na TNM, tradução do Novo Mundo, você abre lá em João 1:1, e aí diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Legal, até aí tudo bem? Verbo Jesus. Aí sabe o que eles fazem? E a nossa tradução aí, o verbo era? Aí o que eles fazem? E o verbo era? Abre chaves, coloca o 1, fecha chaves, e Deus em letra minúscula. O princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Isto é, um Deus inferior. Ele é Miguel, ele é o primeiro. Por que ele é diferente dos outros anjos? Porque ele foi o primeiro a ser criado. Jesus não é o Filho de Deus para testemunho de Jeová. Jesus é o primeiro a ser criado por Deus. Quando Deus criou os anjos, Jesus foi o primeiro a ser criado por ele. Então é isso que eles creem, eles não creem que Jesus Cristo... A Bíblia diz que Jesus estava com ele na criação. Nada que foi feito se fez sem ele. A palavra de Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí é o Elohim, no original é o Elohim, que significa a singularidade de Deus. E isso está na Bíblia deles. Depois, se vocês quiserem ver, está aqui a Bíblia deles. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é uma parte da divindade, não é um percentual, mas é toda a plenitude da divindade. E agora nós vamos ver, nós já vimos sobre o nome de Deus, já vimos sobre Jesus, e agora vamos ver sobre o Espírito Santo. Para o testemunho de Jeová, meus amados irmãos, diz o seguinte: o Espírito Santo, e é escrito em letra minúscula, é a força ativa de Deus, ou seja, o seu poder em ação. Comparar o Espírito Santo com mãos e dedos ou fôlego de Deus, mostra que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eles acreditam, inclusive tem um escrito deles que eu li essa semana, que diz que para você entender o Espírito Santo, você tem que pensar com o Espírito Santo como uma energia. A energia elétrica. Ela alcança todo lugar, ela ilumina todo lugar. Quando ela chega, a presença da energia, ela ilumina o local, ilumina o lugar. Então, para eles, Espírito Santo não é uma pessoa. E, amados irmãos, existem tantos textos que eu gostaria de ter colocado aqui, para demonstrar que o Espírito Santo, uma pessoa, se conhece por atributos que só uma pessoa pode ter. O Espírito Santo tem ciúme, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo decide. A palavra de Deus diz que pareceu bem ao Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó, o Espírito Santo é descrito como Paracletos, consolador, advogado. Ele possui o telema, vontade, emoções, atributos que definem uma personalidade, não a força impessoal. Então Deus, por exemplo, você não viu Deus, ninguém viu Deus, ninguém pode ver Deus, mas Deus é uma pessoa porque ele tem atributos. O Espírito Santo não é uma energia, porque energia não decide parecer bem ao Espírito Santo. Vamos ver em Atos capítulo 5, 3, 4, diz: então Pedro disse: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o teu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo? É possível então, irmãos, mentir ao Espírito Santo? Vira para a lâmpada e fala assim: lâmpada, eu sou uma pessoa rica. Não adianta, a lâmpada não vai fazer nada, a energia não vai fazer nada com você. Mas se você mentir para o Espírito Santo, você desagrada o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade. E ele continua: você não mentiu para os homens, mas para Deus. E aqui está mostrando que o Espírito Santo é Deus. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo pode se entristecer. E aqui você vai ver uma personalidade de decisão do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:11, mas um só, e o mesmo Espírito, este Espírito realiza todas essas coisas, este Espírito distribui elas individualmente para cada um como ele quer. Olha a personalidade, ele decide. É como se o Espírito Santo fala assim: eu vou distribuir os dons para quem eu acho que é necessário. O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode não vê-la, mas ela decide, ele decide. Então dizer que o Espírito Santo é uma energia, não é? Então, o que vão dizer que batiam no Espírito Santo, foram eletrocutados, por acaso? É uma loucura. Número 4. Proibição da transfusão do sangue. Esse é legal, que eu consegui um material extra, não sei se a Natiele vai conseguir botar para mim. Eles têm uma... Olha, irmão, isso é tão sério, que eles têm uma carteirinha. Não sei se vocês sabiam disso. Carteirinha vai na carteira deles,
e que diz o seguinte: se acontecer alguma coisa comigo, você não faça transfusão de sangue. Lá em São Paulo, uma criança sofreu acidente, o trator passou por cima da criança. A criança sofreu acidente, terrível. Ela precisava de fazer transfusão de sangue. Aí a carteirinha. Isso não é arte do Canva, não. Isso existe mesmo, tá? Isso é deles. Eles já têm agora para celular. Então, chega no hospital, tem essa carteirinha, e aí a pessoa não vai fazer a transfusão de sangue porque ele é testemunho de Jeová. Isso já é decidido por lei, o STF. Eles conseguiram, junto ao STF, que proibiram os médicos a aplicar transfusão de sangue nas crianças. Não importa. Eles falam o seguinte: chegou a hora dela morrer. E a criança morre, e a pessoa morre, infelizmente. Eles dizem que sempre tem uma solução, né? Tem a questão do plasma. E aí seria um estudo bem amplo só sobre sangue. A gente ia falar da questão do plasma, porque existem plasmas que substituem o sangue. Mas tem casos, irmãos, que somente se pode salvar uma vida com o genuíno sangue, a transfusão de sangue. Mas por que eles creem nisso? No hebraico, a palavra sangue é nefesh. Está no sangue, a vida está no sangue. O mandamento bíblico visa honrar a vida como algo sagrado. Então eles usam, por exemplo, aquela decisão de Atos 15, que o apóstolo Tiago reúne a igreja e eles falam: nós temos que nos abster de sangue. É o texto deles, é o único texto que eles usam. Decidimos que a igreja se abstém de sangue. Então, eu não como galinha molho pardo, tá? Não me chame para comer galinha molho pardo na sua casa, porque eu não vou comer. Tem outra coisa também que é feita com sangue. Como é que é o nome? Vocês que gostam de cozinhar essas comidas mais antigas, mais da roça? Chouriço. O único chouriço que eu como é aquela lá da Argentina, que é um pedaço de carne chorizo. Mas o chouriço feito com sangue. Então, em Atos capítulo 15, eles estavam tratando de se alimentar com o sangue, de beber sangue. E tem um detalhe: naquela época existiam sacrifícios em que as pessoas bebiam sangue de animais. E ele está se referindo a sangue de animais, não está se referindo a sangue humano. Apesar de que naquela época existiam religiões que bebiam sangue humano. E apesar de que hoje em dia existem religiões, que eu não vou falar aqui quais são, que bebem sangue humano em suas... Entende? Porque eu posso sair preso daqui se eu falar certas coisas. Então tem que tomar cuidado. Temos um advogado aqui, pelo menos eu vou sair com um advogado. Mas existem religiões que se utilizam do sangue. Então o texto não está dizendo que você não pode fazer a transfusão de sangue. Para o testemunho de Jeová, eu vi o testemunho de Jeová tentando defender. E quando você fala com ele, ele fala: não, mas não podemos usar o sangue. Eu falei: mas ali é o sangue de animais. Ele falou: não, mas é a mesma coisa, sangue de animal, sangue humano. Aí eu perguntei para ele: mas você então, se acontecer algo com você, eu posso botar o sangue de um cachorro em você? Não, nem humano. Eu falei: então, o sangue de cachorro não é a mesma coisa que o sangue de um ser humano. O texto aqui fala em consumir sangue, ok? E eles se enganam. Direito legal, o STF no Brasil confirmou que os cidadãos têm o direito de recusar procedimentos médicos por motivos religiosos. Infelizmente, está aí. Atos 15, 28 e 29 diz, 29, que vocês abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e imoralidade sexual. Então, essas foram orientações que Tiago deu naquela reunião, né? Levítico 7:11, que diz que a vida está no sangue, a vida da carne está no sangue. Eu darei a vocês sobre o altar para fazer a expiação da vida de vocês. Então, aqui era a época da lei mosaica. Aqui era um outro contexto, que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Naquela época era necessário remir o sangue, mas graças a Deus que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo o pecado. Ele foi morto na cruz, naquele momento em que fincaram a lança ao seu lado, e ele derramou o sangue, e o sangue caiu na terra, e nos purifica hoje de todo o pecado. Esse é o sangue que nos limpa de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Número 5, Jesus voltou em 1914. Eles dizem... As profecias bíblicas indicam que o reino de Deus foi estabelecido em 1914. Naquele ano, Jesus Cristo começou a governar no céu como rei. Interessante que em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, né? Se eu tiver algum erro aí, por favor, me corrijam. Jesus reinando no céu, tendo uma Primeira Guerra Mundial acontecendo na Terra. Que reino é esse de Jesus? A Bíblia diz que Jesus vai reinar um reino de paz durante 1000 anos na Terra. Como acontece uma guerra como essa, na mesma época que Jesus teria recebido o reinado? Só que Jesus não depende de 1914, olha só. Se Jesus recebeu toda a autoridade logo após a sua ressurreição, não haveria necessidade de esperar 1914 para ser empossado como rei. Então Jesus, aproximando deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus estava na terra, ele já tinha o reino, ele veio estabelecer o reino de Deus. Paulo escreveu por volta do ano 60
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já está no reino, glória a Deus. Jesus nasceu como um rei. Ele já era rei. Onde está o rei dos judeus? Só que já que... Quem falou isso? Quem falou isso? Quem sabe quem falou isso? Onde está o rei dos judeus? Quem falou isso? Oi? Não, os sábios do Oriente. Onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela, viemos adorá-lo. Foram os sábios do Oriente, eles já admitiam que Jesus Cristo era rei. Ele não se tornou rei em 1914, irmãos. Ele sempre foi rei de toda a terra. Jesus ensinou que o reino não viria acompanhado de sinais visíveis ou cronologias complexas, pois ele já estava presente. Amém? Agora nós temos um detalhe muito interessante, que são as classes de cristãos. Vamos lá? Os famosos 144 mil. Eles dizem, a Bíblia indica que apenas 144 mil de pessoas vão para o céu, para governar com Jesus. O restante da humanidade que sobrar, obediente, terá o privilégio de viver para sempre um paraíso ali na terra. Olha aí, gente. Então, vamos lá. Vamos lá, que isso aqui é chatinho. Se você for uma pessoa que seguiu a Jeová, fez tudo certinho, você vai para o céu. Teve gente até que deu amém. Mas só 144 mil. Então vamos supor, 144.001. Morreu, vamos subir. Não. Você é 1.001. Pode descer, vai morar na terra. Sabe aquela imagem? Aquela imagem do que você recebe, né? O folheto do Testemunho de Jeová, todo mundo feliz, a criança com o leãozinho, né? Com o elefante, aquela natureza. Quem estiver vivo, vai viver na terra. Ok? Mas quem estiver vivo. Quem morreu, acabou. Morreu, acabou. Não tem mais nada para quem morreu. Agora, quem está vivo, ou quem cumpriu as leis de Jeová, vai para o céu, só 144 mil. Quem nunca recebeu um folheto das Testemunhas de Jeová, né? O termo grego que está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz lá embaixo, assim, ó, depois dessas coisas vi, e eis que uma grande multidão, vamos lá? Uma grande multidão que ninguém poderia contar. Irmãos, não são 144 mil, é uma grande multidão que ninguém poderia contar. Em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Então, irmãos, se você morrer, você vai para o céu com Jesus, fique tranquilo em relação a isso. Em relação aos mortos, como eu já disse, eles acreditam que acabou. Eles dizem, quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. A morte é o oposto da vida. Os mortos não conseguem pensar, nem fazer nada, nem sentir nada. Isso provém de Eclesiastes 9, 5 e 6. Irmãos, aqui tem todo o estudo sobre o inferno. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando nós morrermos, vai ser como aconteceu com o homem que estava ali na cruz ao lado de Jesus. E na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, eles têm um problema com a vírgula. Jesus falou para ele o quê? Quem pode dizer o que Jesus falou? Portanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não é isso? Testemunho de Jeová. Portanto, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Isto é, não é hoje, agora, assim que ele morrer, mas um dia, viu o que a vírgula fez? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, significa que quando ele fechou o olho, abriu o olho, está no paraíso. Para testemunho de Jeová, não. Portanto, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não significa imediatamente, significa que um dia, quem sabe. Viu como é que muda a vírgula? É terrível, é uma doutrina terrível. Continuando aqui. Então, aqui o texto diz, ó, e aconteceu que no inferno, Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão ao longe de Lázaro no seu seio. Abraão morreu? Abraão morreu, gente? Sim, então ele viu Abraão no Hades. Isto é, Abraão estava lá. E Lázaro no seu seio. Então, ali tinham pessoas que haviam morrido. Então não é morreu, acabou. Aqui tem uma experiência real. 2 Coríntios 5:8 diz, entretanto, estamos confiantes e preferimos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quem morre vai habitar com o Senhor, diga amém. Se você, quando morrer, vai habitar com o Senhor, diga amém. Que não seja hoje. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Esse é o texto que eles utilizam. Que eles dizem que morreu, acabou. Não existe a vida após a morte. Para testemunho de Jeová. Ausência política, cívica e comemorações. Eles dizem, as testemunhas de Jeová não se envolvem em política, nem participam de guerras. Elas também não saúdam a bandeira, nem cantam o hino nacional. O que eles dizem, aniversário. As comemorações de aniversários natalícios têm raízes pagãs. Aí, por isso que eles não comemoram. Os únicos relatos bíblicos sobre festas de aniversário são de duas pessoas que não serviram a Jeová, que foi Faraó e foi Herodes.
e foram marcados por execuções. Então a base deles, que está na Bíblia, é o seguinte: por que a gente não comemora aniversário? Porque o Herodes deu aniversário e no aniversário dele cortaram a cabeça de João Batista. Então é uma comemoração maldita para eles. Para eles isso é amaldiçoado. Não é? Outra coisa. Pode até trocar. Pode trocar o próximo. E outra coisa. Herodes, não é? Herodes e Faraó. Não é? Foi aniversário de Faraó. Teve um texto. E tem também outra festa que eles também utilizam muito, que é aquela festa que o homem deu e que apareceu a voz, né? A letra Mene, Mene, que é o Farsim. Todos esses momentos de festa. Por isso que o Testemunho de Jeová não tem muita festa. Eles têm até encontros, mas porque eles dizem que esses textos, esses momentos festivos na Bíblia Sagrada significam momentos de maldição para as pessoas. Não é? Número 9. Liderança incontestável, que é chamado corpo governante. Eles dizem, Jesus designou um pequeno grupo de homens ungidos, como escravo fiel e prudente. Eles são o único, olha aí, irmãos, eles são o único canal de Deus para fornecer instrução bíblica hoje. Isso aqui, eles chamam do corpo governante. São pessoas que fazem parte de uma equipe de líderes, que o que eles falam é lei. Se eles não falaram, é porque não vai ser seguido. Tudo que eles falam, que eles determinam, é seguido. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo e o homem, graças a Deus. Porque eles escreveram que eles são o único canal para fornecer instrução bíblica hoje. Não é o Espírito Santo, até porque eles acreditam que o Espírito Santo é uma energia. Não é? Por último, a tradução do Novo Mundo, nós já falamos aqui. Né? Para evitar que o preconceito religioso e as tradições das igrejas influenciassem a tradução, as Testemunhas de Jeová produziram a tradução do Novo Mundo, pois ela é exata e fácil de ler. Irmãos, aqui em Apocalipse, para terminar, diz 22, 18. E todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, muita atenção. Se lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescerá os flagelos escritos nesse livro. Provérbios 36. Nada acrescentes à palavra dele, para que não repreenda você seja chamado mentiroso. Gálatas 1:8 diz, mas ainda mesmo que um anjo no céu pregue a vocês outro evangelho, que seja anátema. E assim terminamos essa nossa aula sobre Testemunho de Jeová. Que Deus tenha abençoado você rico e abundantemente. Semana que vem, nós terminamos com o último versículo de Gálatas 1:8. E esse versículo nos dá a abertura para a aula de semana que vem. Porque se o anjo, não é? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu prega a vocês um outro evangelho, além do que pregamos, seja anátema. Moroni apareceu a Joseph Smith e falou, todas as igrejas estão erradas. Você vai fundar a Igreja de Jesus Cristo, Santo dos últimos dias, os Mormons. Vamos ficar de pé? Deus abençoe os irmãos abundantemente. Muito obrigado pela paciência dos irmãos. Pode olhar? Pode olhar, pode analisar. Vem, pastor.